Bom, iniciamos a aula de hoje, que o tema será mutação gênica e alelismo múltiplo, né? A gente ressalta que a parte aqui abordada vai ser mutação gênica, porque logo depois que a gente tratar sobre mutação gênica, na semana que vem a gente vai tratar sobre mutação cromossômica, né? E os dois sentidos é mutação, embora a gente esteja mais acostumado assim com a ideia de mutação gênica, a modificação na estrutura do cromossomo também é considerada mutação, né, por essência, né? Então, existem alguns livros, alguns materiais que vão chamar a parte cromossômica de anomalias cromossômicas, aberrações cromossômicas, síndromes cromossômicas, mas, na verdade, é a mesma coisa que mutação, certo? É, então, qual é a definição de mutação? A mutação é qualquer alteração na sequência ou no número de nucleotídeos de um gene. Ou seja, você tem um padrão, né, uma sequência conhecida, a mutação é tudo aquilo que diferencia desse padrão, dessa sequência anteriormente conhecida. É, Logo, né, a gente consegue entender que a mudança de trechos inteiros de cromossomos ou diferenças, né, no número de cromossomos são mutações, porque elas vão aumentar ou vão diminuir ou vão modificar a sequência, né, e o número de nucleotídeos de DNA que o indivíduo contém, né? A ocorrência de mutação gera uma nova forma alélica do gene alterado. Então, com isso, a gente tem a afirmar que a mutação gênica é a única fonte natural, né, de variação genética. Então, a gente só tem a diversidade de fenótipos que nós temos, né, e a diversidade genética que nós temos devido à mutação gênica. Então, o fato é que, desde os organismos primordiais, né, desde a parte evolutiva mais antiga cronologicamente, a gente tem que todos os indivíduos são mutantes, certo? Então, se a gente pegar, se é que existe uma sequência de DNA original a qual evoluíram todos os seres vivos, todos nós somos mutantes em relação a essa sequência original, certo? Então, acaba que a mutação ela tem que levar em consideração uma referência, né? Um tipo que a gente chama que é um não mutante, né? Que a gente já denominou anteriormente, que é um tipo selvagem, certo? Então, para cada espécie, né? Para cada raça, a gente vai ter um padrão considerado como selvagem, como, entre aspas, normal, né? E o mutante seria a modificação é, perdão, do alelo em relação a essa sequência original, né? E se essa mutação ocorrer em uma linha de células germinativas, então ela poderá ser herdável. Então, esse é um fato que a gente tem que levar em conta, porque nem sempre a mutação ela é herdável, ela passa de uma geração para outra. Ela somente é herdável se essa mutação ocorrer nas linhagens de células germinativas. Então, a gente tem categorias de mutações, né, é, é, em relação a onde, né, elas ocorrem. Né? Elas podem ser somáticas, né, no caso de mutações ocorrerem em células não reprodutivas, né? Então, qualquer tecido corporal que não seja o tecido formador de gametas, ele é um tecido chamado de somático. Né? E temos, por outro lado, as mutações de linhagem germinativa, que são as mutações que transcorrem, né, de mudanças que vão gerar gametas, né, e que vão ser passadas por meio de gametas para uma geração seguinte. Né?
Então, sobre mutações somáticas, né, quando uma célula com mutação sofre mitose, a mutação é passada adiante para as células filhas, levando uma população de células geneticamente idênticas. Ou seja, falando sobre células somáticas, né, a mutação ocorrendo, todas as células que são filhas, que são decorrentes da mitose dessa célula e das próximas mitoses que vierem a ocorrer, né, a multiplicação celular no tecido, elas vão ser também mutantes. Né? Quanto mais cedo no desenvolvimento do organismo ocorrer a mutação somática, maior será o número de células portadoras da mutação nesse organismo. Então, se a mutação ocorre em uma das células primordiais lá no embrião, ela, ela vai ser multiplicada conforme o embrião vai se desenvolvendo, né? As dobraduras dos tecidos primordiais do embrião, elas vão acontecendo e a formação dos tecidos e dos órgãos vai ocorrendo. Se o indivíduo já nascido ou já adulto, ele tem uma célula em que seu DNA tem mutação, então a gente vai ter que a capacidade dessa célula se reproduzir e produzir um fenótipo visível no organismo, ela é bem baixa, certo? Mas exceções são as neoplasias, né? Que são os cânceres, né? Que vão ter uma taxa de replicação muito maior, certo? Então, é uma exceção nessa parte de mutação. Né? Devido ao grande número de células que um animal possui, as mutações somáticas podem ser numerosas. Então, se a gente supõe um valor de 10 trilhões de células, né, um número de 10 a 14 em um ser humano, com taxa de mutação de 1 em 1 milhão, mesmo sendo um evento raro, a mutação, né, ela acontecendo uma taxa de 1 em 1 milhão, cada pessoa teria cerca de centenas de milhões de células mutantes. Né? Mutantes em relação ao padrão do zigoto, certo? Ok, mas isso é um problema? Na maioria das vezes, não. A célula tem, primeiramente, um sistema de regulação próprio que pode fazer a correção dessa mutação, né, simplesmente pela morte celular. Então, uma célula que tem uma mutação num ponto-chave do metabolismo, ela pode sinalizar uma diferença no seu funcionamento em que o sistema de controle dela regula a apoptose. Ou ela pode produzir substâncias estranhas ao organismo, no qual o sistema imune pode ocasionar, né, de o sistema imune atacar esse tipo de célula, né? Então, seria um caso do controle do sistema imune também, né? Mas na maioria das vezes essas mutações, como a gente vai ver a seguir, elas entram numa classificação de que elas são mutações sem efeito prático, ou seja, elas não vão ocasionar uma mudança fenotípica visível. Elas não vão modificar proteínas, elas não vão modificar aminoácidos e muitas vezes vão passar despercebidas, certo? Então, mesmo em indivíduos sem diferença fenotípica, pode haver mutações, ok? Células desse tipo podem aumentar em número e se espalhar, dando origem a células com vantagem seletiva, podendo dar origem a neoplasias. Então, toda essa categoria de doenças que a gente chama de câncer, na verdade, elas são doenças relacionadas a mutações que regulam o crescimento celular. Então, aquela parte de regulação do ciclo celular e do controle do tecido, né, da comunicação do tecido,
as mutações que ocorrem nessa parte, elas são consideradas como geradoras de neoplasias, certo? Então, dos mais diversos tipos, né, de tecidos, podem haver neoplasias por conta dessa doença, né, que é chamada uma doença de genes, né? Quem determina são os genes. Não necessariamente elas são herdáveis, né? Que, como a gente viu, muitas dessas mutações elas não são herdáveis por acontecerem em tecido somático, certo? Do contrário, a mutação de células germinativas surge nas células que vão produzir gametas ao final do ciclo. Podem ser herdadas, formando indivíduos que levam a mutação em todas as células somáticas e germinativas. Ou seja, se o gameta portador do alelo mutante ele participa da fertilização, né, o espermatozoide ou o óvulo participa da fertilização, então todas as células do indivíduo que recebe, né, esse gameta vão conter essa mutação por padrão, né? Então, a gente tem que, geralmente, quando se fala em mutação gênica em organismos multicelulares, se refere a mutações de linhagem germinativa, né? Podem haver mutações de linhagem germinativa que não vão ser capazes de serem passadas de outra geração. Por exemplo, uma mutação que leve a uma impossibilidade de movimentação do espermatozoide, ou algum defeito metabólico no ovócito, né, que não permita a fertilização. Então, nem toda mutação pode ser herdável, certo? Ou então, um pouco posterior, né, alguma letalidade pré-natal, né? Como ilustração, a gente tem aqui os dois exemplos mostrados, né? Se a gente notar aqui no exemplo, né? Aqui a gente tem o indivíduo do padrão selvagem, né? Sem mutações, e quando a mutação ocorre no tecido somático, né? Uma célula específica ela vai conter a mutação. E com o processo de meiose, né, de mitose, essa mutação vai ser passada à frente no tecido, né? É o que a gente disse. Dependendo em que fase do desenvolvimento esse indivíduo estiver, né, o quanto mais precoce ele estiver, maior vai ser essa população de células mutantes. Já nas mutações de células germinativas, vai acontecer reprodução sexual e os indivíduos que vão receber a mutação serão todos eles, todas as células dele, mutantes para este gene, né? Enquanto que os que não recebem vão ser normais para essa característica, né? E a gente pode classificar as mutações gênicas quanto à natureza molecular, que elas podem ser substituições, inserções ou deleções. E pode ser classificado quanto ao efeito fenotípico. Então, existem mutações de sentido trocado, mutações sem sentido, silenciosas, neutras, com perda de função, com ganho de função, mutações letais e mutações supressoras. Então, vamos começar pela natureza molecular. Então, substituição de bases é o tipo mais comum de mutação gênica, né? E esse tipo de mutação ela pode ser uma transição, né? Quando purina é trocada por uma purina, né? Ou uma pirimidina trocada por uma pirimidina, né? Então são nucleotídeos, né? Bases nitrogenadas, na verdade, que são trocadas por bases nitrogenadas, por outra base nitrogenada da mesma, vamos dizer, família química, né? E a transversão acontece com troca de grupamento químico, ou seja, purina por pirimidina ou vice-versa, né? E vice-versa. Nós temos que as possibilidades aqui das transversões são muito mais numerosas do que
o das transições. Né? Então, substituição de base, a gente vai mostrar a parte química, né, a explicação química para que isso ocorra, mas, de maneira geral, ela é bem simples na explicação, no entendimento dela. Inserções ou deleções, né, então a gente nomeia genericamente as duas como indel, né, são associados ao mesmo fenômeno, né, a mudança de número de nucleotídeos, né, aumentar, né, quando a gente fala em inserção, aumento de número de nucleotídeos, e quando a gente fala de deleção, a gente está falando de diminuição no número de nucleotídeos, né, e a adição ou remoção de um ou mais pares de nucleotídeos. Né? Adição, a inserção, deleção é a remoção. E levam a mudança na matriz de leitura do gene, gerando aminoácidos modificados. Ou seja, quando a gente relembra lá o mecanismo do código genético, né, de que para cada 3 nucleotídeos lidos no RNA mensageiro, se produzia um aminoácido, certo? Então, se, por exemplo, nós apagamos uma letra, a gente vai mudar o quadro de leitura, certo? Então, suponhamos que a gente tem aqui A, C, G, certo? E que A, C, G, A, certo? Então, o códon a ser lido seria ACG. Se a gente, por exemplo, deleta, né, apaga, né, remove a citosina aqui, vai ficar AGA. O que mudou? Mudou um quadro de leitura. Mudou a sequência de 3 nucleotídeos que eram usados para formar uma nova, um novo aminoácido, certo? Pode ser que nessa troca aí, nessa quebra, nessa remoção, nessa adição, a gente forme o mesmo aminoácido, né? Principalmente se tiver repetição, mas, de maneira geral, ela leva à formação a troca da matriz de leitura, né, a troca do quadro de leitura, o que vai levar uma diferença no produto proteico, né? A gente vai produzir uma proteína de natureza diferente, né? E podem haver, por exemplo, indels, né, inserções ou deleções simultâneas em 3 bases, o que não afeta a matriz de leitura. Ou seja, é como se você eliminasse um aminoácido só. Então, a próxima sequência de 3 letras não vai ter a parte de leitura afetada, mas vai faltar ou vai sobrar, né, um aminoácido. Pode haver, se for inserção, pode inserir um aminoácido a mais no meio ou não. Então, toda inserção, deleção que coloca 3, tem um resultado de 3 bases nitrogenadas de modificação, vai resultar em no que a gente chama de indel in frame, né? Ou seja, inserção ou delação dentro do quadro de leitura. Então, vamos observar aqui como que funciona. Né? Então, sendo a sequência padrão, a sequência original, GGG, AGT, GTA, GAT, CGT, e que haja uma modificação aqui de substituição, a gente vai ter que um códon se modificou. E com esse códon se modificando, a gente vai ter que o aminoácido produzido aqui possivelmente vai ser trocado. Mas os outros, a leitura dos outros não está alterada, né? Então, todas as trincas aqui, todos os códons que a gente tem aqui, não vão ser alterados, exceto o que teve a substituição.
A inserção, ela vai fazer com que este A, que era a terceira letra desse códon, ela passe para a leitura seguinte. Então, o que era a última letra desse códon passa a ser a primeira letra do próximo códon. Ou seja, mudamos a matriz, né, o quadro de leitura. E o mesmo acontece com a deleção. Então, se a gente trocar esse T, o A passa a ser a segunda letra, né, o segundo nucleotídeo, o G passa a ser o terceiro, e ao invés de GAT, nesse códon, nós temos ATC. E aqui um GT, ou seja, não formamos códon aqui, e aqui não formamos códon, certo? Então, aqui quando tinha 1, 2, 3, 4, 5. Na substituição, continuamos tendo 5 códons. Porém, um é modificado. Quando tem inserção, temos 5 códons e mais uma base sobrando aqui, e houve mudança do quadro de leitura após a inserção. E aqui nós vamos ter a perda, né? Já que isso aqui era um códon legível, né? O códon não é um códon quando tem apenas dois nucleotídeos, duas bases nitrogenadas. Ok, então temos os efeitos fenotípicos das mutações. Uma mutação direta é aquela que afeta o fenótipo selvagem. Ou seja, aquela que fenotipicamente ela é visível, ela é mensurável, ela é observável, né? Então, essa transforma do tipo selvagem para o mutante. E existe a mutação reversa, que ela transforma do mutante para o selvagem. Existe. Ela é mais rara de acontecer. A probabilidade que isso aconteça é raro. Mas, da mesma maneira que aconteceu uma substituição que formou o selvagem, o mutante, pode acontecer no mutante uma substituição no mesmo lugar que o transforma de volta no selvagem. Certo? Mutação de sentido trocado. Quando tem troca de base que resulta em aminoácido diferente. Então, ao invés, por exemplo, de produzir uma metionina, vai produzir uma valina, uma cisteína, né? Qualquer outro aminoácido. Ou seja, sentido trocado significa que o aminoácido foi trocado, certo? Uma mutação sem sentido é a troca de um aminoácido, né, de uma mutação com sentido, de um códon com sentido, por um códon sem sentido. O que é sem sentido? Terminação. O UG, o GA, o GG, né? Aquele códon de parada. Então, faz com que a formação de peptídeo tenha uma parada precoce, formando uma cadeia polipeptídica menor, certo? Então, sem sentido, finaliza, certo? Uma mutação silenciosa, ela vai ser quando se forma uma sequência, né? E essa sequência se modifica, mas o aminoácido produzido é o mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que relembrar lá da parte de código genético, de que a parte, né, da formação dos códons para o aminoácido equivalente, né, o código genético é degenerado. Então, existiam casos em que 3, 4, 5 códons diferentes codificavam o mesmo aminoácido. Então, se você troca apenas uma letra, né, uma única base nitrogenada, pode ser que essa troca ela seja o que a gente chama de mutação silenciosa. Ou seja, o aminoácido usado foi o mesmo, porém,
foi fruto, perdão, o aminoácido produzido é o mesmo, porém foi modificada a sequência de DNA. Então, daquelas centenas de milhões de mutações que a gente tem, muitas delas são mutações silenciosas, em que a gente tem trocas, mudanças, porém essas mudanças não vão resultar em efeito de codificação, né, de proteoma nenhum. O proteoma vai continuar o mesmo. O genoma modificou, mas o proteoma está mantido. E a mutação neutra, ela é parecida, à exceção de que o aminoácido substituído é trocado por um similar. Então, um aminoácido polar é trocado por um outro polar, que vai ter a mesma característica química, né? Ou seja, que quimicamente a troca do aminoácido não modificou a dobradura, a funcionalidade da proteína, certo? Ou seja, o proteoma se modificou, né? Ou seja, a sequência primária se modificou, mas a funcionalidade final do, é, da proteína não foi alterada. Então, mutações silenciosas e neutras são muito comuns por causa do código genético degenerado e por causa dessa flexibilidade das proteínas que elas podem sofrer algumas mudanças de aminoácidos sem alterar a sua estrutura e funcionalidade. Okay? Então, alguns exemplos aqui, né, de tipos, né, de aminoácidos de aminoácidos não, de mutações que podem ser ocasionadas por que podem ocasionar mudanças na sequência de aminoácidos aqui. Por exemplo, uma mutação missense. A missense aqui, na verdade, é aquela sem sentido que a gente viu aqui, né? Ó, que é o que troca por um aminoácido de terminação. Então, a sequência UA, a UCA, que produziria serina, opa, a missense, na verdade, eu estou confundindo. É a nonsense que é sem sentido. E a missense seria sentido trocado, né? Então, a UCA, que produziria serina, vai ser trocada por a citosina, vai ser trocada por uracila e vai produzir leucina. Né? Então, o novo códon codifica aminoácidos diferentes, né? E modifica a sequência de aminoácidos, certo? E agora a mutação sem sentido, sim, agora, obviamente aí no inglês a tradução é essa, não sei se é sem sentido, seria a troca, né, de UCA, né, trocar a citosina por uma adenina. E aí, quando a gente troca por adenina, o AA é um dos 3 códons de parada. Então, o novo códon vai produzir nenhuma proteína e vai parar o mecanismo. A gente não vai simplesmente pular esse códon, a gente vai parar a produção de proteína. Então, é um mecanismo que pode ser prejudicial porque faz a ausência da produção da proteína, né? E aí a proteína vai ser ineficiente. Né? E a mutação silenciosa é quando a gente tem aí, por exemplo, a troca da última adenina por guanina, né? E continua produzindo serina. Né? Essa é a mutação silenciosa. E o que seria a mutação neutra, né, que a gente falou por último ali? Seria a gente trocar a serina por um outro aminoácido quimicamente equivalente e não vai alterar a estrutura da molécula proteica final, né, do peptídeo final, né, não ocasionando indiferenças visíveis, né, diferenças fenotípicas.
Quanto à funcionalidade, a mutação pode ser de perda de função, quando a gente tem ausência parcial ou completa da proteína normal. Por exemplo, uma mutação sem sentido, normalmente, ela é uma mutação de perda de função, porque você interrompe a produção de proteína, a proteína não vai sair completa, então ela vai perder função, né? Ela altera a estrutura da proteína de modo que esta não funciona mais corretamente. Pode ocorrer em regiões reguladoras que afetam a transcrição, tradução ou recomposição da proteína. Não necessariamente ela vai ocorrer lá na sequência de DNA codificante que vai produzir um RNA e vai faltar o aminoácido para produzir a proteína. Ela pode acontecer também em regiões não codificantes, que não vão produzir RNA e que vão ser RNA mensageiro, né? E pode ser que ela afete a regulação da expressão gênica, fazendo com que, por exemplo, se coloque uma marca epigenética e silencie o gene, né? Frequentemente, então eu ressalto essa palavra frequentemente, elas são recessivas, ou seja, a manifestação deve ocorrer em homozigose. Por que que frequentemente elas são recessivas? Porque existe uma tendência de que, se um alelo não produz essa proteína, existe um outro alelo que produz essa proteína em quantidade suficiente. Então, aí a gente volta naqueles conceitos de dominância, né? Ela vai ser uma mutação recessiva se o gene que produz a proteína ele é haplosuficiente, ou seja, ele sozinho é responsável pela produção do fenótipo, ou seja, que o heterozigoto e o homozigoto dominante tenham o mesmo fenótipo. Okay? Mas se não é haplosuficiente, se não for haplosuficiente, vai ser dominante. Okay? Normalmente é haplosuficiente, por isso que frequentemente as mutações de perda de função são recessivas, né? E as mutações de ganho de função produzem uma característica inteiramente nova, né? Ou faz com que a característica apareça em tecido impróprio ou momento impróprio da vida, né? Então, poderia ser, por exemplo, a produção de uma substância de outro tecido num tecido específico, né? Como a gente deu o exemplo lá na regulação da expressão gênica, a questão de produção de ácido clorídrico ou produção de algum receptor, né? Um caso curioso, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre, um receptor de sabor, né? Um receptor da questão do doce no tecido renal, no rim, né? E aí usava-se células cultivadas de rim para avaliar a questão de dosagem de adoçantes ou do tipo de novos adoçantes para serem utilizados na indústria alimentícia, né? Aí gerou uma polêmica, né, que esse estudo era financiado pela Pepsi e ela usou essa linhagem de células renais era obtida de fetos abortados e aí virou a história de que a Pepsi tem feto dentro dela, né? Um monte de inverdade aí circulando. Mas é uma coisa de ganho de função. Não existia e não havia necessidade para existir esse receptor, né? Esse tipo de produção aí, e produziu-se sem a necessidade, né? E houve um ganho de função nesse tecido, né? Taxa de mutação.
As taxas de mutação são a frequência com a qual um loco selvagem muda para sua forma alternativa mutante. É medido como número de mutações por unidade biológica. Pode ser número de gametas mutantes sobre número de gametas produzidos, ou então número de células somáticas mutantes sobre o número total de células somáticas, ou qualquer outra proporção que nos dê uma noção sobre isso. Né? Taxas de mutação naturais normalmente se situam na casa de 10 a menos 5 a 10 a menos 8. Então, 10 a menos 5 seria, então vou colocar aqui, 10 a menos 5. Então, é 1 sobre 10 a quinta. Né? Então, seria igual a 1 sobre 10 a primeira, 10 a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. 1 em 100 mil é uma das frequências maiores de mutações que são anotadas na literatura. Né? E vezes 10 a 8, né, seria 1 em 100 mil, seria a quinta, né? A quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Então, seria 1 em 100 milhões, certo? O que daria as menores taxas, né, de mutação, que seriam as menores taxas de mutação observadas experimentalmente na biologia. Então, essas mudanças, elas são de ocorrência muito, muito raras, certo? Então, de maneira geral, não é de se esperar que uma mutação nova, que, dado a questão de haverem mutações silenciosas e neutras, nem sempre afetam o fenótipo, né? Então, não é esperado de que isso seja uma fonte viável para que a evolução, né, a inserção de novas características e o melhoramento genético sejam beneficiados a curto prazo por essas mutações. Além do mais, o que a gente citou no slide anterior, a gente tem que a maioria delas são relacionadas à perda de função. Né? Um professor meu de genética dava uma analogia bastante interessante sobre isso. Imagine que no dia de hoje você seja contratado para ser mecânico de Fórmula 1. E você eles vão pedir para que você faça uma mudança no carro de Fórmula 1 para que ele aumente o desempenho. Qual é a chance de vocês fazerem uma mudança que vai ocasionar uma melhoria no desempenho do carro? Bom, a maioria de vocês fez alguma disciplina de mecânica, conhece alguma coisa de física, mas eu duvido que vocês estejam no nível de um mecânico de Fórmula 1 que consiga fazer modificações para melhorar a velocidade do Lewis Hamilton para que ele ultrapasse a velocidade que ele fez nesse final de semana. É bem complicado. Então, assim é a natureza. A natureza, ela nem é perguntada e ela nem é treinada para produzir mutações intencionalmente. Tudo o que acontece de mutação é de natureza aleatória. Qual é a chance de, num organismo complexo, como de um animal, uma mudança acontecida ao acaso levar a uma melhoria na produção, no crescimento do animal, na resistência à doença do animal? Bom, mutações naturais, então, elas são muito difíceis de contribuírem para a melhoria ou para a evolução das espécies. A não ser que, no contexto de evolução, a gente tenha muito tempo e muitas gerações e muitos indivíduos para que aconteçam e se acumulem muitas mutações.
certo? E é assim que a seleção natural ocorre. Ela só tem grande efeito em unidades de tempo maiores. Por isso que a gente tem que a mutação por si só, ela não movimenta a mudança genética de uma população. Ela movimenta de um indivíduo. A vantagem competitiva de um indivíduo e a seleção e o acasalamento deles é que vai movimentar a mudança da população. Então, mutação não faz nada sozinha. Ela depende de ser colocada junto com seleção e acasalamento. Isso vale tanto para a questão de seleção natural, quanto a questão da seleção artificial com fins de melhoramento. Né? As taxas de mutação dependem da capacidade do organismo em reparar erros na replicação. A gente tem que alguns animais, principalmente os mais longevos, eles têm sistemas de correção dos seus erros na replicação muito melhores. Né? Então, pode ser um indício de que isso ocasione a efetividade menor das mutações. Né? E pode ser aumentado pela exposição a mutagênicos e as taxas naturais de mutação. Ok, então o que são fatores mutagênicos? Fatores mutagênicos são substâncias químicas ou eventos físicos que podem ocasionar mudanças de bases. O primeiro que a gente vai ter aqui é o que a gente chama de erro espontâneo de replicação. A replicação possui uma taxa média de erros de 1 em 1 bilhão. Então, a gente está falando que é 10 vezes maior do que a taxa de mutação, né? 10 vezes menor do que a taxa de mutação que a gente viu. Né? Então, é muito pequena a taxa de erro na replicação de DNA. Mudanças químicas de prótons poderiam ser a causa, através do que a gente chama de formas tautoméricas. Então, o que é uma forma tautomérica? Seria uma forma alternativa da substância, né, em que existe, por exemplo, uma mudança aqui no próton, fazendo com que o oxigênio aqui, que estava em dupla ligação, se transforme numa hidroxila, certo? E a dupla ligação venha para dentro do anel aromático. Né? Isso com a timina. Com a guanina, uma coisa bem similar. Né? Citosina também e adenina também, certo? Então, essas formas tautoméricas poderiam ser confundidas na hora da replicação e substituídas, né, fazendo com que acontecesse ligações impróprias entre os nucleotídeos, certo? Então, essas formas raras, por exemplo, né, as formas comuns são timina com adenina com 2 ligações e citosina com guanina com 3 ligações. E nas formas raras, seria citosina, né, perdendo uma ligação por conta dessa forma tautomérica, se ligando com adenina, ou timina se ligando com guanina, ou seja, a timina liberando aqui, né, mais uma ligação para formar o pareamento com guanina. Né? E existem também o que se chama de pareamento que não é Watson-Crick, né? Seria a timina com a guanina, né, com 2 ligações, e a citosina e a adenina protonada aqui, né, com 2 ligações, certo? Tudo isso devido à questão dessa mudança do hidrogênio ali, né, permitindo a mudança da dupla ligação dentro do anel aromático e a possibilidade
de fazer mais uma ligação ou de restringir uma ligação de hidrogênio que exista entre as bases nitrogenadas, né? Algumas mutações químicas espontâneas, né, que seriam a depurinação e a desaminação, né? Não confundam com o estado que vocês estão agora, que é desanimação, né? Vocês estão desanimados, mas as bases nitrogenadas estão desaminadas, sem a amina, né? Então, a desaminação seria a retirada do NH2. E a depurinação seria a perda de uma base de purina. Então, por exemplo, a citosina pode se converter a uracila. E a 5-metilcitosina, né, que é uma forma metilada de citosina, né, usada lá na marcação epigenética, pode se transformar em timina. Então, se transformando, acontecendo essa reação química, né, dentro da célula, você vai ter que a base nitrogenada se modifica e, por consequência, todos aqueles efeitos lá de mutação sem sentido, de sentido trocado e mutações neutras e mutações silenciosas, certo? Então, de maneira geral aqui, né, na replicação in situ apurínico, né, ele serve como a base, né, para a parte de modelo, né, de molde, né, melhor dizendo, para a base complementar, né, na nova fita sintetizada. E um nucleotídeo com a base incorreta, mais frequentemente a adenina é colocada, né, incorporada nessa nova fita mutante que vai acontecer, né? E no próximo etapa da replicação vai acontecer que ele vai ser usado de novo como template, né, como molde, e vai formar uma dupla fita mutante, certo? Então, a retirada de região de purina aqui, né, vai gerar um sítio sem purinas aqui, fazendo, né, como se fosse uma deleção aqui, a retirada, que vai mudar o quadro de leitura. Ok? Então, o que a gente viu até agora são maneiras naturais de isso ocorrer, né? Substituição ali por forma tautomérica rara, que pode fazer pareamento incorreto, né? E a questão de desaminação, depurinação natural, né? Então, a gente tem agentes químicos, né, que são análogos de base, por exemplo, bromo-uracil, né? Normalmente, esse bromo-uracil ele vai ter, no lugar do grupamento metil da timina, um grupamento bromo. Então, é muito comum esse tipo de reação quando se usa, por exemplo, a substância química em laboratório de biologia molecular, uma substância chamada brometo de etídio, que é muito normal de se colocar para fazer determinadas técnicas laboratoriais e que pode ter um efeito aí de mutação, de induzir mutações, né? Então, pode acontecer de formar pareamentos corretos, como pode acontecer de formar pareamentos incorretos, né? A timina se parearia com a adenina e pode acontecer o pareamento incorreto com a guanina. Também pode ocorrer agentes alquilantes, agentes indutores da desaminação, a gente viu que acontece naturalmente, mas pode acontecer, e hidroxilamina é outra substância passível de modificação, certo? Então, a gente tem que a guanina, quando alquilada, né, por esse mutagênico EMS, ele se transforma aqui, né, e pode em etilguanina e pode se ligar à timina, né? Então,
uma base CG pode mudar para TA, né? A citosina, ela pode sofrer uma desaminação e formar aqui uma uracila com adenina, ou seja, uma CG convertida em TA. E a hidroxilamina, da mesma maneira, ela pode induzir uma hidroxilação, né, em que a gente vai ter a ligação com adenina. Ou seja, o tipo de mutação aqui foi exatamente o mesmo, o resultado foi o mesmo. Mas esses três substâncias químicas fizeram isso por vias diferentes. Ainda sobre mutações induzidas quimicamente, a gente tem alguns agentes, algumas reações oxidativas, né, de radicais oxidativos, né, também chamados de radicais livres, né, em algumas formas deles, né, que transformam e podem ocasionar em pareamento incorreto aí, né, da guanina com adenina, por exemplo, né? E agentes intercalantes, né, como a proplavina, né, e o laranja de acridina, que eles entram como intercalantes dentro da molécula de DNA, fazendo com que haja ligação incorreta pela diferença no espaçamento que existe na dupla hélice. E agentes físicos, radiação como raio-x, raio gama e radiação ultravioleta. Então, o raio-x das radiografias, o raio gama usado em esterilização de materiais médicos hospitalares e a radiação ultravioleta do Sol, por exemplo, conseguem fazer com que, por exemplo, a sequência de duas timinas formem ligações bivalentes aqui, né? Bivalentes, não, perdão, covalentes, que levam a uma diferenciação aqui no formato da sequência de nucleotídeos, fazendo com que haja essa anomalia no espaço, né, no pareamento entre os dois, e a maquinaria de replicação ela pode, por engano, excluir essa base nitrogenada, ocasionando em deleção, né? E uma coisa que a gente tem a ressaltar ainda sobre a questão de uso desses agentes, né? A gente poderia pensar assim, se é possível que novos agentes deem mutações que levem a ganho de função, por que a gente não faz isso no melhoramento genético? Expor um animal, por exemplo, a uma radiação, né? Nas histórias em quadrinhos, né? Nos comics, né? E da Marvel, DC, né? É muito comum isso, né? O Hulk, por exemplo, era um cientista que trabalhava com raios gama, os raios gama entraram na célula dele e fizeram uma mutação um tanto quanto inusitada, que quando ele fica nervoso, ele fica verde e gigante e forte. Então, sim, a ideia parece um tanto quanto esdrúxula, né, quando a gente pega esses exemplos, né? Mas se você tiver como aplicar de forma correta isso, poderia resultar, né? A gente poderia executar isso em muitos animais, né? E aproveitar só aqueles que tiveram ganho de função. Bom, com animais a gente não usa, mas com plantas, no melhoramento genético vegetal, é muito usado. Então, espécies como feijão, morango, né, entre outros, são melhorados através de radiação. Então, o que eles fazem? Eles pegam sementes de uma espécie, põem sobre exposição de um desses agentes, normalmente radiação, né? Plantam
uma extensão de terra com centenas ou milhares dessas plantas, observam os fenótipos dessas plantas e vão pegar somente as plantas de desempenho superior. Sim, nós comemos alimentos provenientes dessa técnica de melhoramento, né? E é mais comum do que a gente imagina, certo? E procurem saber sobre mutação no melhoramento genético de plantas, que vocês vão se impressionar na variedade de produtos que a gente tem. E, claro, em termos de radioatividade, isso aí já aconteceu há muitos anos. Então, são os filhos dos filhos dos filhos dessa planta que recebeu radiação que a gente está consumindo. A gente está se beneficiando da mutação genética de grande função. Né? Beleza. Por que não dá certo com o animal? Bom, primeiramente, a gente tem que os sistemas de coordenação da fisiologia animal, eles são, não vou dizer mais complexos, mas eles são mais intrincados, eles são mais interrelacionados. Né? Por exemplo, a reprodução das plantas, se você pegar um tecido vegetal como uma folha, um caule, você consegue produzir uma planta inteira através de cultura de tecido. Certo? Não existe essa marcação epigenética da questão de inativação de tecidos para sempre nas plantas. Você pode pegar uma folha e essa folha começar a crescer raiz nela, basta adicionar os hormônios necessários. Né? Quem estuda fisiologia vegetal, né, sabe dessa possibilidade. Então, os animais, não. Mutações, normalmente em animais, elas são teratogênicas. Elas estão relacionadas à má formação embrionária, à questão do desenvolvimento fetal diminuído, a questão de abortos, né, de não nascimento, infertilidade, etc. Uma segunda questão sobre isso, por que esses agentes mutagênicos não são utilizados, seria por conta do alto custo que você teria com animais. Você teria que expor, enquanto que numa bandeja você consegue colocar milhares ou milhões de sementes e expor a radioatividade, os animais não. Como que você exporia de maneira que eles saíssem vivos, né? Um animal à radiação? Não tem. Não, é praticamente inviável, né, essa questão. E uma terceira questão é uma questão ética. Né? Expor um indivíduo à radiação faria com que ele sofresse teria dor, sofrimento e mutilação, né, alteração da sua saúde, que seria incompatível com o bem-estar do animal. Então, são essas as principais questões. Né? Sobre regulamentação dessa técnica, só para vocês terem ideia, no mundo inteiro não existem leis, pelo menos do meu conhecimento, nunca ouvi falar de nenhuma lei que proíbe o uso de radiação para mutação no melhoramento genético vegetal. Mas isso na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos não tem. Mas existem leis para mudança genética direcionada, como transgenia ou edição gênica. Vai entender, né, como é que funciona isso. É muito mais arriscado a gente comer alimentos originários de mutação incentivada por radiação, que pode modificar qualquer gene, qualquer trecho do genoma, do que uma que seja direcionada. Mas, legalmente, o que a gente tem é que a mutação é permitida e a transgenia ou edição gênica não é permitida para alimentos em muitos lugares do mundo. Para finalizar, a gente vai dar um exemplo da aplicação dessa parte de mutações para a genética, né? O que seria o que a gente chama de alelismo múltiplo. Né? Então, o que são
alelos múltiplos? Alelos múltiplos são polimorfismos, ou seja, são diferenças de formas do gene, né, que são gerados através de mutações. Para alguns locos, existem mais de 2 alelos presentes na população. Né? Ou seja, nem sempre é só aquele azão e azinho. A gente vai ter A1, A2, A3, A4, A5. Né? Por exemplo, no caso de testes de paternidade, a gente trabalha com 10, 15, 20 alelos diferentes para cada gene, para poder ter uma certeza estatística maior, né? Uma probabilidade mais confiável daquele teste. Né? E para alguns lotes existem mais de 2, embora apenas 2 apareçam no indivíduo. Então, quando há mais de 2 alelos, denominamos alelos múltiplos ou série alélica. A herança de alelos múltiplos não é diferente do padrão mendeliano, porém, há um número maior de combinações de fenótipos. Então, quando a gente está falando de 3 genótipos distintos, quando a gente viu o início lá da genética mendeliana, a gente tem que, havendo 2 alelos, temos 3 genótipos. Né? E para 3 alelos, a gente tem 6 genótipos. Então, por exemplo, vamos pensar que temos A1, A2 e A3 de alelos. Então, a gente poderia ter A1, 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 A2, A1, A3, A2, A2 e A2, A3. E A3, A3 no final. Certo? Então, 6 genótipos para cada, né, para quando houverem 3 alelos. O número de genótipo é dado por A que multiplicar mais 1 dividido por 2. Por exemplo, havendo 15 alelos para um gene, nós temos 120 genótipos distintos. Então, é um número de combinações muito grande. Por isso que ele é usado, quanto mais polimórfico, quanto mais alelos uma região gênica tiver, mais útil ela é para distinguir indivíduos. Por quê? Se 2 indivíduos têm os mesmos alelos, quer dizer que muito possivelmente eles são parentes. E isso é muito útil na questão de estudo de genética de populações, estudos de paternidade, estudos de melhoramento genético baseado em informação molecular, entre outros estudos. Né? Exemplo, em coelhos, temos 4 alelos para a cor no mesmo loco. Há uma série de dominância para a cor de pelagem nos coelhos. E a ordem é Czão maiúsculo, coloração completa, ou também chamado de gene agouti. Né? O nome dessa coloração é agouti, ou selvagem. Então, essa é a cor original dos coelhos, a cor que ele aparece na natureza. Existe uma mutação que se chama chinchila, que é o CCH. Existe uma outra mutação que se chama mutação. Então, essa mutação se chama chinchila porque o pelo fica bem parecido com o do animal chinchila. Né? Bem acinzentado, né? Azulado, assim, alguns dizem que é azulado, né? Mas é uma coloração de cinza. Né? O terceiro gene, o terceiro alelo desse gene seria o gene Himalaia, o alelo Himalaia. O que é o alelo Himalaia? O alelo Himalaia é um alelo que ele só expressa a cor preta em temperaturas mais baixas. Ou seja, quais são as regiões mais frias do corpo do coelho? As orelhas, o focinho e os dedos, né? A ponta das patas. Então, esse gene é mais um alelo, né, desse gene de coloração. O albino é a ausência total de coloração. Então, a relação de dominância é Czão, né, agouti
domina chinchila, que domina Himalaia, que domina albino. Então, se você tiver, por exemplo, um cruzamento entre um coelho, vamos dizer, agute com um albino, né? Opa, deixa eu colocar aqui, apagar. Então, agute com um albino, você vai ter que a dominância vai dar meio, né? Um agute aqui heterozigoto com um albino, vai dar metade agute, metade albino, certo? E se a gente fizer um agute com o chinchila? Então, vou colocar aqui com CCH, mesma coisa. Então, vai ser metade CCH, né, com a outra metade CCH. Mas olha que interessante aqui. Opa, isso aqui é CH. Né? Olha que interessante aqui. Esse Czinho aqui era do albino. Qual vai ser a coloração desse animal aqui? Vai ser chinchila, porque chinchila domina albino. Certo? Apagando aqui, dando mais um exemplo. Se a gente pegar um coelho chinchila e cruzar com o Himalaia, então, coelho chinchila e cruzar com o coelho Himalaia, a gente vai ter que ele vai ser CCH CH. Certo? Então, vamos fazer uma seguinte ilustração. Vamos pegar um coelho agute, cruzar com um coelho albino e um chinchila cruzado com o Himalaia. Então, vamos lá. Primeiro, Czão, Czão, cruzado com Czinho, Czinho. Qual vai ser a coloração desse animal? Selvagem. Por quê? O Czão do selvagem domina o Czinho do albino. E aqui do lado, vamos colocar um coelho chinchila, igual a gente viu. Né? Cruzado com um coelho Himalaia, CH, CH. E temos aqui CCH, CH. Qual vai ser a coloração? A gente já viu. CH domina, CCH domina CH. E se a gente cruzar este animal com este animal? Quais vão ser as possibilidades aqui? Vou até apagar aqui em cima para colocar um quadradinho de Punnett explicando. Né? Então, vamos fazer aqui um quadrado de Punnett, em que o pai vai ser Czão, Czinho, e a mãe vai doar C, CH e CH. Então, C, C, CH, C, CH, Czinho, CH, com C, e Czinho, H, com Czinho. Ou seja, todos que tiverem Czão vão ser selvagem. Então, 2/4 agute, ou selvagem. Né? 1/4 vai ser chinchila dominando albino, que vai ter coloração chinchila. E 1/4 vai ser Himalaia dominando o albino. Certo? E por que eu não tenho nenhum albino? Para ter albino, eu tenho que ter 2 coelhos portadores do albino. Então, se ao invés desse Himalaia eu tivesse cruzando com um albino, aqui eu teria
a formação, né, de um albino ao invés de um Himalaia nesse resultado. Ok? No início parece complicado, mas, na verdade, fica no jeito igual ao da genética mendeliana, ao sistema mendeliano, certo? A gente só tem que ressaltar, colocar os genes adequados para fazer as nossas considerações de cruzamento. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tiverem mais alguma questão, algum questionamento sobre a aula de hoje, eu estou à disposição para responder. Bom, não havendo mais nada, a gente pode finalizar agora, certo? E fiquem atentos ao sistema, né? Eu vou mandar e-mail avisando, vou voltar a mandar e-mail avisando se tem exercício ou não. Beleza? Então é isso. Até mais, pessoal. Bom final de semana aí para quem já está mais livre das aulas. Ok? Tchau.